Graça e paz, minhas irmãs. Nesse estudo eu quero conversar um pouco com as irmãs a respeito do tema hospitalidade. É um assunto que eu tenho lido há um tempo e senti a necessidade de compartilhar com as irmãs algumas reflexões que tenho feito. Então as ideias que eu quero compartilhar não são minhas, são ideias principalmente de 2 livros que li. Na verdade, é um artigo deste livro aqui, chamado Fonte para a Vida, um artigo que foi publicado nesse livro, é de Ana Ruth Cavaco, Uma Breve Teologia da Hospitalidade. E além deste, principalmente, irmãs, este livro aqui, O Evangelho e as Chaves de Casa, é de Rosaria Barrefeld, não sei exatamente pronunciar o nome dela, mas é mais ou menos isso. Então esse livro aqui redefiniu aquilo que eu entendo por hospitalidade, impactou bastante a minha vida. E eu quero dizer que essas amadas irmãs que escreveram esses livros, elas se embasaram nas escrituras sagradas. Os 2 livros são bíblicos. E principalmente os livros usam como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. E é pensando nisso que nós vamos refletir sobre a hospitalidade. Então o tema que eu proponho para as irmãs é praticando a hospitalidade radicalmente simples. Nós vamos entender melhor o que se trata essa questão. Vamos orar inicialmente. Senhor nosso Deus amado, bendito, todo-poderoso. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Pai amado, o Senhor é todo-poderoso, soberano. Como é bom poder descansar, ó Deus, no Senhor. Como é bom orar, sabendo que o Senhor nos ouve, ó Deus. Nós exaltamos o teu nome, ó Pai, por tudo que tu és. Suplicamos também a tua direção aqui para o nosso estudo, ó Deus. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado acima de tudo e que as nossas vidas, Senhor, sejam impactadas ao pensar, ó Deus, no nosso maior exemplo a ser seguido, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos, ó Deus, gratas porque o Senhor, ó Deus, entregou o teu Filho amado por nós, ó Deus, para morrer em nosso lugar. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por teu favor. Obrigada por tua infinita misericórdia, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, minhas irmãs, parece até uma contradição falar sobre a hospitalidade em uma época que o lema é fique em casa. Mas nós vamos entender a necessidade, mesmo nessa época, de pensarmos sobre a hospitalidade à luz das Escrituras e como nós podemos praticar a hospitalidade. Por que é tão importante? Nós vamos entender, irmãs, que todos nós, como cristãos, fomos chamados a praticar a hospitalidade. Mas como assim? Alguém pode questionar. Meu esposo não é cristão, alguém pode dizer. Não é possível praticar hospitalidade. Ou talvez meus filhos são pequenos, eu não tenho tempo para receber alguém em minha casa. Talvez quando eles crescerem eu possa praticar a hospitalidade. Também talvez alguém possa levantar esse questionamento. Alguém pode dizer não tenho tempo, não tenho disposição. Mas nós vamos entender que todos nós fomos chamados para servir. Nós, como mulheres cristãs, independente da nossa condição, fomos chamadas para servir ao próximo. Algumas como mães, outras já são viúvas, outras são solteiras. Então, independente da sua condição, minha irmã, você foi chamada para servir. E nós vamos observar no texto bíblico, que é a base para o nosso estudo,
o maior exemplo que nós temos de hospitalidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler em Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: Mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curados de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Minhas irmãs, nessa época, a lepra era a pior de todas as pragas. E o nosso Salvador se aproximou daquele homem com compaixão, com amor, entendendo a maior necessidade dele, que era um encontro pessoal com Cristo. Então, aquele leproso também teve muita fé. Ele precisou sair da sua comunidade de lepra. Ele poderia ser julgado, condenado, mas ele teve uma fé exemplar. E o nosso Senhor entendeu que aquele homem precisava. Então, nós vamos perceber que a hospitalidade está mais relacionada com o fato de se importar com os outros. Por exemplo, a autora do livro O Evangelho e as Chaves de Casa diz que o apóstolo Paulo praticou a hospitalidade na prisão. Como assim? O apóstolo Paulo se importou com a igreja do Senhor, se importou em evangelizar. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, preciosas palavras que nos inspiram, nos orientam hoje. Então, minhas irmãs, a hospitalidade vai além do significado que o dicionário propõe para ela. Se nós formos consultar qualquer dicionário, o dicionário define hospitalidade como uma qualidade do lugar em que há boa acolhida, uma maneira de tratar que expressa gentileza e amabilidade. Mas as Escrituras, o nosso exemplo maior, a nossa regra de fé e prática, nos mostram que a hospitalidade está envolvida com o fato de se sacrificar pelo outro, de servir ao outro, de se importar com o outro. Então, por aí a gente já pode entender como nessa época de pandemia é possível praticar a hospitalidade. Sobre o texto bíblico lido, a autora diz o seguinte: quando Jesus andou pela terra, ele não tinha medo de tocar pessoas feridas. Ele atraiu pessoas para perto. Ele as encontrou vazias e as deixou cheias. Jesus iniciou um contágio de graça que permite que o crente ame aqueles que o odeiam e que ele ore, sirva e se sacrifique de modo que outros possam saber que Deus está vivo e resgata aqueles que o chamam. Então, minhas irmãs, além de perceber a necessidade do outro, esse contágio de graça está relacionado com o fato de nós olharmos para as pessoas, enxergarmos nelas portadoras da imagem de Deus e pensarmos também na necessidade maior que elas têm, que é conhecer o nosso Salvador, que é receber o Evangelho. Então, qual a diferença entre um cristão praticar hospitalidade e qualquer pessoa que não seja um cristão praticar hospitalidade? É justamente essa. Nós sabemos qual é a maior necessidade das pessoas. É conhecer a Cristo, é ser impactadas com o Evangelho que transforma vidas. Então,
A hospitalidade está muito relacionada a isso, principalmente. Outra questão, irmãos, que eu quero que nós pensemos é como nós podemos refletir o que é essa hospitalidade radicalmente simples. Então, baseado no livro, a autora explica que a palavra radicalmente está relacionada com o fato de mudar desde a raiz. Então, assim, simples está relacionada ao cotidiano. Então, nós praticarmos a hospitalidade no cotidiano, independente de nós estarmos preparadas ou não, porque nem sempre vamos ter as condições ideais para receber alguém. Então, este livro, O Evangelho e a Chave de Casa, me impactou especialmente por essa questão de nos levar a pensar sobre a necessidade de praticar a hospitalidade, mesmo quando nós precisamos receber pessoas que têm uma cosmovisão diferente da nossa, por exemplo, uma vez que a ideia de hospitalidade está muito ligada ao fato de entendermos as necessidades das pessoas, de servirmos ao próximo. Então, seguindo, nós vamos ver o objetivo da hospitalidade, que é edificar, enfocar, aprofundar e fortalecer a família de Deus, conduzindo outros para a igreja local e sendo bênção terrena e espiritual a todos que conhecemos. Quando nossas casas estão abertas, nós tornamos transparente ao mundo o que Cristo está fazendo em nossas vidas. E é isso que nós precisamos colocar em nossas mentes, em nossos corações, orar para que o Senhor nos ajude a entender que o mundo precisa de Cristo. Os nossos vizinhos, a nossa família. Então, o que nós precisamos para praticar essa hospitalidade radicalmente simples? Vamos ler João 14:15. Diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Então, nós precisamos viver essa graça contagiante. Somente uma pessoa redimida pode praticar essa hospitalidade radicalmente simples, uma vez que é a graça de Deus que muda a nossa condição de rebeldes para redimidos. A obediência alegre é a evidência do nosso amor por Jesus. Nós precisamos entregar nossas vidas e desfazer dos ídolos falsos. Lembrando também, irmãs, algo muito importante que a autora traz para a nossa reflexão, é que nós não podemos cumprir a vontade de Deus somente por força de vontade. Não depende de nós. Nós precisamos viver a independência do nosso Deus. Além disso, algo muito importante a ser destacado é a necessidade de preparo espiritual. No texto lido, por exemplo, quando Jesus se afastou do leproso, diz assim, depois que Jesus já tinha curado o leproso, não mais leproso. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Então, a autora explica que a hospitalidade também é batalha espiritual. Como assim? Não pense em batalha espiritual, gritos ou cenas violentas, mas a batalha espiritual é toda vez que um crente ora, que um crente se coloca diante do Senhor, suplicando a sua graça, a sua misericórdia. A batalha espiritual está também relacionada com o fato de compartilharmos o poder do Cristo ressuscitado. Então, nós devemos lembrar que Cristo se colocou em uma postura sacrificial de serviço aos outros. E nós devemos lembrar também que nós somos chamadas para sermos
bons mordomos da família, do mundo. Nós somos chamadas para cuidar, alimentar, ensinar, proteger. E é interessante que, ao compartilhar da sua rotina, por exemplo, dentre as inúmeras tarefas que uma dona de casa precisa fazer, a autora diz assim que ela precisa pelo menos de 50% de oração. Então, nós precisamos viver em dependência do Senhor, entendendo que é uma batalha espiritual mesmo, que nós só vamos conseguir negar a nós mesmos e servir ao próximo quando nós estivermos em oração, em constante busca do Senhor. Prosseguindo, irmãs, eu quero compartilhar alguns tópicos do livro de Ana Ruth Cavaco, em que ela diz assim, que a hospitalidade começa com uma mente disponível, porque é você abrir espaço para ouvir os outros. Mais do que uma despensa cheia, nós precisamos ter espaço mental para o outro. Quando Jesus veio à Terra, ele demonstrou uma disponibilidade para ouvir e estar, para olhar ao redor, para demonstrar cuidado. A hospitalidade não é acerca de nós, nem do nosso espaço, é acerca de reproduzirmos o abrigo que o nosso Pai do Céu nos dá sempre. E nem sempre traz de imediato um sentido de descanso, mas traz mais tarde um sentido de fazer parte do plano de Deus, nessa missão de cuidarmos uns dos outros. Então, muitas vezes, irmãs, abrir as nossas casas para receber alguém vai implicar em mexer com o nosso conforto, com a nossa comodidade, porque às vezes nós vamos ter trabalho mesmo, no sentido assim de cansaço, não só físico, mas mental. Às vezes é você chorar com alguém, você ouvir o problema do outro. E como cristãs, mulheres cristãs, nós precisamos pensar nisso com mais intensidade, porque dentre os inúmeros afazeres de alguém que está em casa, ou muitas também que precisam sair para trabalhar fora, nós muitas vezes corremos o risco de nos tornarmos escravas da nossa rotina e não olharmos ao redor, não fazermos isso que Jesus nos ensina, que é perceber as necessidades do outro. E nós precisamos muito disso. A hospitalidade começa com os que nos pertencem. Vamos ler 1 Timóteo 5:8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Então a nossa casa precisa ser um lugar agradável de se conviver. Nós precisamos amar e servir aqueles que estão conosco. É aquela questão de considerarmos os outros superiores a nós. E como eu falei que a hospitalidade está relacionada com uma batalha espiritual, é nós orarmos constantemente, porque geralmente nós somos tentadas a nos incomodar, a muitas vezes querer uma organização simplesmente por se organizar, mas nós precisamos lembrar que vida envolve também essa bagunça. E muitas vezes nossas casas não vão estar da maneira que nós desejamos, mas nós precisamos orar, estar realmente em atitude de oração, para que o Senhor nos ajude a não fazer do nosso lar um lugar desagradável para aqueles que convivem conosco. Porque como é que nós vamos fazer do nosso lar um lugar agradável para receber outras pessoas se nós não conseguimos fazer com aqueles que convivem conosco? Isso é um desafio, irmãs, para todos nós, é um grande desafio. Precisamos da graça do Senhor, nos submeter ao Senhor. Então, seguindo, eu vou olhar aqui o meu fichamento para
eu lembrar o que eu preciso compartilhar com as irmãs. Hospitalidade não é entretenimento. Romanos 12:10. Vamos ler Romanos 12:10. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, dê sempre preferência aos outros. Então, é sobre isso que eu estava falando. Nesse ponto eu quero enfatizar essa ideia. Então, nem sempre receber alguém estará relacionado com uma tarde bem passada, com um momento de risadas, um momento agradável, porque muitas vezes não será assim. A hospitalidade, mais do que um tempo divertido e descontraído, tem uma preocupação de serviço e cuidado que vai além daquilo que classificamos como um dia bem passado. Quando nós recebemos pessoas em nossas casas, tem de existir um cuidado e uma atenção especial sobre aqueles que chegam, o que os preocupa e também o que os alegra. Devemos desejar ser o que Jesus foi, cuidadoso e íntegro. Então, mais uma vez, é nós olharmos para o exemplo do nosso Salvador. Hospitalidade é sobre escolher a melhor parte. Então, aqui, nós vamos lembrar aquele conhecido texto de Marta e Maria, em que Jesus diz que Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Marta, incomodada, questiona Jesus por que Maria está lá conversando, ouvindo, participando da conversa, enquanto ela está com muitos afazeres. E é interessante que Ana Ruth Cavaco diz assim, que nós precisamos ter cuidado porque Marta tinha uma má reputação. Quando nós lemos esse texto, nós muitas vezes classificamos Marta como a preocupada com as coisas desse mundo e Maria como a espiritual. Mas, na verdade, Marta estava fazendo o que era comum para as mulheres da época. Não era comum as mulheres se sentarem junto com os homens para ouvirem, para participarem de uma conversa. Mas Jesus revoluciona quando diz que Maria escolheu a boa parte. Então, ele dá um lugar para as mulheres, ele dá uma devida atenção para as mulheres. E é interessante que a autora diz assim, que muitas vezes isso pode acontecer conosco. Nós queremos dar o nosso melhor, quando tantas vezes o que o outro deseja é apenas ser recebido e escutado. Em muitos momentos, nós precisamos largar os nossos inúmeros afazeres e receber alguém com quem podemos aprender ou simplesmente precisamos escutar. Então, talvez nós corremos o risco de receber alguém em nossa casa e, preocupadas com muitas atividades, nós nem sequer abrimos espaço para aquela pessoa compartilhar algo que precisa, porque preocupadas mais em completar os nossos afazeres, nós não percebemos a maior necessidade do outro. Então precisamos aprender. E outra questão muito relevante no livro é que a hospitalidade não é sobre casas bonitinhas e arrumadas. É preciso eu ressaltar aqui que é claro que os nossos olhos encontram beleza naquilo que vê. É muito bom nós chegarmos em um local organizado, agradável, limpo, mas nós não podemos fazer disso uma prioridade final, porque muitas vezes nós vamos precisar receber pessoas, mesmo nossa casa não estando da forma que nós desejaríamos. Que é aquela questão que eu falei das condições ideais. Nem sempre vamos ter condições ideais. Aconteceu certa vez aqui em casa que eu precisei receber uma irmã e a minha filha
ela estava com a garganta inflamada e a irmã veio dormir aqui em casa em um domingo. Ela chegou já à noite depois do culto e iria passar a segunda e só iria retornar ao seu destino na terça pela manhã. Então, assim, na segunda eu precisei levar a minha filha ao médico. Ela estava dando febre, garganta inflamada. Então, assim, eu não tinha naquele momento as condições ideais para receber aquela irmã. Mas, graças a Deus, eu chamei uma jovem da igreja que sempre está disposta a me ajudar quando preciso. E aquela jovem fez companhia a essa irmã. E foi muito bom, porque, embora eu não tinha as condições ideais, eu fui muito edificada com as conversas que tive com aquela irmã, que nós recebemos. Então, nem sempre é possível nós termos todas as condições ideais, mas nós não podemos fazer disso um empecilho para recebermos alguém. Quando nós queremos receber, é uma decisão. Ajustamos o que temos ao que podemos oferecer. É isso que Ana Ruth Cavaco trata em seu artigo. Inclusive, ela dá o exemplo da própria casa dela. Ela tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Já são rapazes e moças. E ela diz o seguinte, que na casa dela há 3 quartos e que o sonho dela é ter um quarto de visitas. Mas, como eles não têm, o que é que eles fazem? Quando chega uma pessoa solteira, ou os meninos ou as meninas cedem a cama, e quando é um casal, ela, Ana Ruth e o esposo, dormem na sala para ceder o quarto para a visita. Então, às vezes nós podemos pensar assim, a visita não vai se sentir bem, mas somos nós quem fazemos a visita se sentir bem. É nós que devemos nos alegrar ao receber pessoas. Quando nós recebemos pessoas que compartilham da mesma fé que nós, é uma bênção nós trocarmos experiências, nós amadurecemos ao enxergar exemplos piedosos nas outras pessoas. Quando também recebemos pessoas que talvez não tenham uma fé, nós temos o desafio de afirmar a nossa fé, de testemunhar de Cristo. E também nós precisamos lembrar o seguinte, que é algo que a autora diz, que eu destaquei aqui e vou ler para as irmãs. A nossa casa não é um hotel onde as coisas aparecem feitas. É troca de experiências, é ajuda mútua, é partilha. Então, a hospitalidade é sobre um bom sacrifício. E é isso que nós precisamos pensar. É nós nos colocarmos em atitude sacrificial, que foi isso que o nosso Senhor fez por nós. Outra questão, hospitalidade é exposição. Nós somos pecadores em um mundo caído. Então, não há como nós fingirmos perfeição. Então, em algum momento, especialmente quando as visitas precisam demorar um pouco, nós vamos ser confrontadas com os nossos próprios pecados. Talvez podemos até entrar em atrito com alguém da nossa própria casa, mas é aí que entra a questão de afirmar a nossa fé, ainda que nós venhamos a precisar expor pecados nossos. É uma forma de aprendermos, de amadurecermos, de crescermos e de testemunharmos aquilo que Cristo tem feito por nós. Muitas vezes nós vamos precisar ouvir ou até mesmo receber alguém para dormir em nossa casa que talvez nós nem conheçamos. Mas aí está também a questão da exposição, porque nem sempre todas as visitas são convenientes. Significa nós recebermos pessoas que muitas vezes têm cosmovisões diferentes da nossa, ou talvez não tenham uma fé. E nem sempre é fácil, irmãos. Especialmente quando nós temos uma família com filhos pequenos a educar. Às vezes nós corremos o risco de não querermos expor os nossos filhos a determinadas conversas.
mas nós precisamos pensar que em tudo há uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, até de nós mostrarmos aos nossos filhos como é importante falar de Cristo, como é importante mostrar que nós pertencemos a Cristo. E outra questão importante a ser pensada é que a hospitalidade implica uma carteira aberta. E aí, receber pessoas implica despesa. Nós devemos escolher viver com menos a fim de estarmos preparados para gastar com outros. Irmãs, isso é o Evangelho. Como eu tenho dito aqui, a hospitalidade está intimamente ligada ao Evangelho. Foi isso que Deus fez por nós. Ele entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, às vezes a gente pode pensar assim, se eu for receber alguém em minha casa, eu vou gastar mais. Mas será que eu não posso diminuir alguma despesa para gastar com o outro? Será que gastar com o outro é mesmo um gasto ou um investimento? É isso que nós precisamos pensar. E algo que precisamos ter em nossa mente também como cristãs é o seguinte, que investir em pessoas sempre vai ser algo valioso. Nós vamos ensinar a nossa família, nós vamos crescer. E algo interessante também a ser destacado, que está escrito no livro, é o seguinte: o conceito mais abrangente da hospitalidade entende que aquilo que damos nunca nos fará falta, seja amor, companhia ou dinheiro. O nosso Pai do Céu providencia muito mais do que pedimos ou precisamos. Então, irmãs, nós nunca vamos perder aquilo que nós investimos. Não podemos ter medo de investir em pessoas. Precisamos lembrar que nós devemos amar as pessoas e não as coisas. Nós não podemos querer ensinar aos nossos filhos que o amor aos bens materiais está acima de tudo. Muitas vezes, com os nossos exemplos, nós corremos o risco de estar ensinando isso. E é preciso ter muito cuidado, porque nós ensinamos mais com aquilo que fazemos do que com aquilo que falamos. Como precisamos lembrar disso, minhas irmãs? E agora eu quero trazer aqui para as irmãs algumas aplicações práticas. Como nós podemos, de fato, vivenciar essa hospitalidade radicalmente simples? Então, aqui em meu fichamento, eu fiz algumas aplicações para várias mulheres, uma vez que nosso grupo é misto. Nós temos entre nós mães de crianças pequenas, que é o grupo no qual eu me incluo. Temos também mães já de adolescentes, mães de filhos já casados. Temos mães solteiras também, viúvas, ou até também solteiras, pessoas que nunca casaram, pessoas que não têm filhos. O que eu quero dizer é o seguinte: é que todas nós, enfatizando mais uma vez, todas nós fomos chamadas para servir. Então, se você não tem filhos, você pode ter sobrinhos, você tem pais, você tem amigos, você tem irmãos em Cristo, que você precisa também olhar para pessoas ímpias que necessitam ser evangelizadas. Então, assim, todas nós temos alguém para servir. E talvez você não possa receber alguém na sua casa, mas você pode ajudar alguém que às vezes recebe, você pode compartilhar o evangelho com um vizinho descrente. Você também que tem um marido que não é cristão, algo que eu tenho refletido bastante é sobre a necessidade de nós olharmos para o próximo como Cristo olhou, com esse amor sacrificial. Então, minha irmã, talvez
talvez às vezes você seja maltratada, seja olhada por seu marido como uma inimiga, mas Cristo nos chamou a praticar a hospitalidade. Então as irmãs que têm um marido que não é cristão podem praticar a hospitalidade dessa forma, com esse amor sacrificial, em atitude de oração, lembrando que a hospitalidade é uma batalha espiritual. Então, certamente é um desafio maior de mostrar amor por alguém que talvez não te retribua ou retribua até com ingratidão, mas é esse o papel do cristão. E nós, irmãs, que temos um lar cristão, temos um privilégio, graças a Deus, nós temos mais disponibilidade para receber pessoas em nossas casas. E como é bom, irmãos, receber pessoas em nossa casa, nós aprendemos tanto. E talvez alguma irmã também, que ainda que o marido não seja cristão, talvez tenha alguma impossibilidade de receber, mas você pode cooperar com a hospitalidade de diversas formas. Eu lembro que certa vez eu recebi uma família grande aqui em casa, e como foi bom, tanta ajuda que eu recebi de irmãs da igreja. Teve uma irmã que ela enviou aqui para casa a sobremesa e me disse assim: se você precisar de alguma coisa, pode me chamar. Que hora você vai preparar o jantar? Eu vou lá na tua casa te ajudar. Então, como foi preciosa a ajuda daquela irmã. Então, nós podemos fazer isso. Há muitas maneiras de servir quando nós nos colocamos à disposição. E nós sempre somos abençoadas, minhas irmãs, quando nós fazemos isso. Quando nós nos colocamos à disposição umas das outras, e não com desejo de aparecermos, de sermos bem vistas ou aprovadas pelos outros, mas com desejo de que o nosso Deus seja glorificado, com desejo de servir aos nossos irmãos. Então há inúmeras maneiras de praticarmos essa hospitalidade radicalmente simples. É nós entendermos as necessidades dos outros e nos colocarmos à disposição, suplicando ao nosso Deus que nos ajude a amar o próximo com esse amor sacrificial. Então, para nós concluirmos o nosso estudo, eu quero ler com as irmãs João 14:2, onde Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Então, eu quero concluir esse estudo direcionando o olhar das irmãs para o nosso Pai do céu. Ele é o maior anfitrião de todos. Nós podemos praticar a hospitalidade como anfitriãs ou como convidadas, porque às vezes somos nós que vamos para a casa de alguém, que seremos recebidas e também precisamos afirmar nossa fé e mostrar Cristo, independente da posição em que estivermos. Mas algo muito profundo, a autora fala sobre isso e eu preciso ler para as irmãs. Um dia seremos recebidas na nossa eterna morada. Um dia seremos recebidos pelo maior anfitrião de todos, que nos dará as boas-vindas ao nosso lar celeste, que Ele preparou. Até lá, vivamos a honrar aqueles que nos presenteiam, com tudo que somos, temos e vivemos, numa partilha com os que nos rodeiam. Então, irmãs, é isso. O nosso Deus é o maior anfitrião de todos, é o exemplo que nós temos a seguir. E outra autora que eu gosto muito, ela disse o seguinte: mesmo quando é apenas um copo d'água, quando compartilhado pelo amor de Jesus, é uma extensão da hospitalidade que Jesus demonstrou por nós na cruz. Então, Glória Furman afirmou isso e nós precisamos agradecer ao nosso Deus, porque as Escrituras,
é a nossa regra, é infalível, é inerrante, e nós podemos olhar para ela nessa atitude de humildade, pedindo ao Senhor que trabalhe em nossos corações, nos ajudando a praticar aquilo que temos aprendido. Que o Senhor abençoe a cada uma, irmãs. Um abraço e saudades de todas.